para jovens superdotados, né? E logo em seguida a gente tem o Xavier olhando para uma incursão. Na verdade, galera, ele tá vendo uma terra paralela ser destruída durante a incursão. É isso que ele tá vendo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os X-Men conseguiram parar uma terra destruindo outra terra. Se vocês repararem na janela, ela tá quebrada. Então essa cena acontece depois de outra cena onde o Xavier vai encontrar o Magneto na mansão. Só pra vocês entenderem, ok? A cena que o Xavier conversa com o Magneto provavelmente é antes do Magneto se levantar e impedir uma incursão. E só pra lembrar, incursões é quando uma terra se choca com a terra de outra realidade. E no final os dois universos são destruídos. Os universos inteiros, entende? Pra impedir a incursão, é só impedir o choque entre as duas terras. E como que você faz isso? Como é que você impede o choque entre as duas terras? Bom, a primeira opção vocês estão vendo aí, que é destruir a Terra paralela. Aí dessa forma os dois universos se salvam. Isso bate com os vazamentos que a gente teve até agora, onde diziam que os X-Men iriam invadir a Terra do Homem-Aranha e do Tobey Maguire pra explodir aquela terra dele, né? A ideia é que o filme começa com o Homem-Aranha, o Norman Osborn e o Dr. Octopus enfrentando o Wolverine, Deadpool e o Magneto. Deixando claro que a grande ameaça do filme são as incursões. Mas a gente sabe que o verdadeiro vilão é o Dr. Destino. E é ele que aparece logo no começo do trailer. Galera, essa cena tá incrível, pô, porque o Dr. Destino tá com o visual perfeito, cara. É uma das melhores adaptações de super-heróis que eu já vi. E além do visual, a voz dele carrega, né, aquele sotaque da Latveria. Faced with an unthinkable decision. Robert Downey Jr. mudou completamente a voz. Ele encarnou o personagem, sabe? Não dá pra saber exatamente o lugar que o Dr. Destino tá nessa cena aí. Eu acredito que essa cena faz parte da cena com o Thor. Só que eu vou falar dela daqui a pouquinho. Mas o que me chamou a atenção é o que ele diz. Algo se aproxima. Algo que talvez não consigamos evitar. Antes desse dia terminar, deveremos tomar uma decisão impensável. E essa frase é o segredo pra vocês entenderem o trailer. Mas eu vou explicar ela melhor até o final desse vídeo. Foca nela, porque aqui o Destino tá dizendo que vai ter que fazer algo impensável. Logo é algo maior que simplesmente destruir uma terra paralela. Mas calma que eu vou explicar isso pra vocês. Vamos lá. Os Vingadores. A próxima cena pula pra Nova York. E aqui tem a Torre dos Novos Vingadores. Eles colocaram o símbolo deles bem no meio do prédio. E se vocês repararem, dá pra ver que tem outras estruturas ao redor que são espelhadas. Parece que aumentaram o prédio, ele tá mais robusto do que quando era do Tony Stark. Em seguida, o trailer pula pra cena da nave do Quarteto Fantástico abrindo e ele saindo de dentro dela junto com o Thor. E aqui parece que tá rolando um jogo de imagens com essa e com as próximas duas cenas. É pra dar uma ideia pro público de que eles chegaram ali na Torre dos Vingadores. Mas tem muito mais cena do que a Marvel mostrou. Eu acredito que junto do Quarteto Fantástico e do Thor, tem também o Steve Rogers e o Dr. Destino. Vocês vão entender melhor até o final desse vídeo, segura aí. A próxima cena mostra o Sam Wilson, Bucky e o Scott Lang do mesmo lado, né, olhando pra uma pessoa com cabelo comprido. Eu vou falar pra vocês, eu acho que esse cara é o Steve Rogers. E eu acredito que se essa cena tivesse mais alguns segundos, daria pra ver o Sam e o Bucky abrindo um sorriso lá, né, uma cara de surpresa, igual o Scott Lang. E o mais legal, se for o Steve Rogers, ele ainda não entregou o escudo pro Sam. Imagina se esse encontro cria um paradoxo temporal. Isso seria maneiro. Tipo, o Steve vê o Sam com o escudo, depois volta no passado e entrega o escudo pra ele. Bom, a próxima cena mostra todo mundo dentro da sala de reuniões dos Novos Vingadores. E vai lembrar que a cena pós-crédito Thunderbolts foi filmada pelos irmãos russos. Então isso aqui vai ser meio que uma continuação direta daquele filme. O Bob tá ali, no cantinho esquerdo, usando sandálias. O agente americano ainda tá com o escudo amassado, o Guardião Vermelho tá com o uniforme patrocinado dos New Avengers, né, com Z. É o mesmo momento. Nessa cena, vocês vão lembrar, tava rolando aquela crise da marca registrada dos Vingadores. Então pode ser que o Capitão América e o Homem-Formiga estão ali por causa disso. E vai lembrar também que nessa época a Helena fala de uma crise especial que tá rolando e que estão escondendo os detalhes deles. Eu acredito que essa crise pode ter relação direta com a incursão. Talvez quando tá perto de começar uma incursão, o universo começa a rachar em várias fendas, igual acontece em Homem-Aranha Sem Volta ao Lar, né? Ou quando a Marvel abrindo aquele portal dimensional que enviou a Mônica pra Terra dos X-Men. Essa incursão pode ter enfraquecido o tecido dimensional e facilitado a entrada do Quarteto Fantástico no universo meio-meio. Essa crise no espaço pode ter chamado a atenção do Thor. Pensem comigo, galera, pensem! Abriu uma fenda no espaço, o Thor percebeu, foi lá ver o que que era. Daí ele encontra a nave do Quarteto Fantástico. Faz sentido, né? Mas independente de como isso vai acontecer, vamos focar no telão no fundo. Dá pra ver que o Reed tá explicando pra galera o que tá acontecendo. E no telão tem 3 terras conectadas. Ah, Pedro, mas as incursões não são só 2 terras? Não necessariamente. Na verdade, o multiverso do Semi é uma árvore, né, cara? Cheio de galhos. Então, as incursões elas podem acontecer com várias terras, com vários universos, né? Ao mesmo tempo, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. As 3 terras provavelmente são a Terra dos Vingadores, do Quarteto Fantástico e dos X-Men. E aqui eu vou adiantar pra vocês uma coisa. Se tratando de ciência, o Reed é um dos caras que pode resolver isso. No filme do Quarteto Fantástico, ele criou uma máquina que é capaz de teleportar Terra para outro canto do universo. Ah, Peter, então era só ele ter salvado a Terra dele? Sim, mas como aqui tem 3 terras e não 2, se ele salvar a Terra dele, ainda corre o risco do impacto das outras 2 destruir o universo dele. Seria uma baita saída narrativa. Sem falar que eles são heróis, então eu acho válido eles quererem salvar outras terras se eles puderem. Pô, se o Quarteto Fantástico escutar que tem mais 2 universos inteiros que podem ser salvos com a tecnologia do Reed, por que eles não fariam isso? Pra mim, essa reunião é pra isso, né? Eles vão se dividir em grupos pra espalhar as invenções do Reed Richards pra tirar as terras da rota de colisão. E aí, com isso, a incursão acaba e os universos continuam intactos. O que muda é que a Terra vai estar no outro canto da galáxia. E pra isso funcionar, tem que instalar esses teletransportadores em vários cantos da Terra, né? Em todas as terras. E outro detalhe que me chama a atenção nessa parte do trailer é que o Thor fala que lutou ao lado de vários guerreiros mais poderosos. Bem mais poderosos que essa nova equipe, né? E que alguns deles morreram enfrentando inimigos e ameaças que assustaram o Thor muito menos do que essa ameaça que tá chegando agora. Percebe? Aquela coisa que eu falei no meu react, né? Pô, foi uma farmada de aura estilo John Wick. Então ele teve aliados mais fortes que morreram pra ameaças menos assustadoras do que atual. Ah, Peter, ele tá falando do destino? Pode ser que sim, mas pode ser que ele tá falando do fim do multiverso, uma baita ameaça. Para pra pensar comigo, galera. O Thor enfrentou os gigantes de gelo. O Loki, né? Os Chitauris, o Malekith, a Hela.
o próprio Ragnarok de Asgard, o Thanos, o Gore. E mesmo assim, cara, eu acredito que a próxima ameaça é a maior de todas. Eu sei que o trailer faz isso pra mostrar pra gente, né, que o destino é uma grande ameaça. Tá passando autoridade pro destino, né? É transmissão de autoridade. E de fato, com certeza, o Dr. Destino é a maior ameaça de todos até agora no CM. Tem nem o que questionar. Nessa reunião, pelo menos, eu acredito que o Thor tá falando das incursões. É o fim de todas as coisas. E ele tá com medo. Pô, nenhum deus pode impedir isso só com a força bruta. Não tem como. Por isso que eu acho que o trailer tá enganando o público, fazendo a galera acreditar que o Thor nessa cena tá falando do destino. Mas na real, o próprio destino deve estar ali na sala como aliado. Faria total sentido, por quê? Porque ele aparece na cena pós-crédito do Quarteto Fantástico. Ele deve ter começado tudo isso, né? Ele começou. Batalha em Talocan. Eu expliquei pra vocês o que deve ser o plano do Reed. Pra simplificar o filme, né, talvez o Reed invente algo melhor pra colocar só num ponto, né? Eu acredito que no universo do Quarteto Fantástico essa parada deve estar pronta. Agora falta na Terra meio e na Terra dos X-Men. Ah, e lembrando que eu pensei no teletransportador do Reed porque é algo que ele projetou e existe no CM. Mas pode ser uma máquina diferente que talvez empurre as terras e impeça a incursão. E é aí que os heróis vão se dividir em grupos pra instalar essas máquinas. O grupo da Terra vai pra Talocan. E aqui eu vou reunir algumas cenas pra explicar melhor o que tá acontecendo. Tem uma cena onde a Shuri tá andando no deserto com a água rodeando tudo. Lá no fundo tem a nave dos Vingadores posando. E eu acredito que esse lugar pode ser uma área de Talocan, né? Meio que uma embaixada ou talvez um lugar onde o Namor afastou o mar para receber visitas. Talvez esse lugar vai ser importante para impedir a incursão. Eu não sei a situação atual da Shuri, se ela é uma vingadora ou se vocês vão lá, né, pedir ajuda pra Wakanda por ser a nação mais tecnológica do mundo. Mas uma coisa é certa, a Shuri é extremamente inteligente, você sabe disso. Pode ser que a Shuri já sabia das incursões e acabou chegando no mesmo local com os Vingadores. Nos quadrinhos dá pra rastrear o local que vai acontecer a incursão. Pode ser isso. Mas independente do motivo, o trailer mostra que eles vão se encontrar pra falar com o Namor. O que eu não gostei nessa cena, galera, é que ela parece inferior ao teaser, que tem a Pantera Negra e o Coisa. Parece que não tá finalizado, vocês percebem isso, né? O Coisa tá muito esquisito, parece que amassaram ele naquela roupa. E tá meio perceptível que tudo aquilo ali é um cenário e um fundo verde, né? Tipo, no fundo. Parece. Não tá tão realista quanto no outro teaser sem água. Ok, mas isso é o de menos. Enfim, o Namor aparece e tá com uma roupa que lembra vários uniformes dele nos quadrinhos. E tem uns detalhes em couro que podem ser por causa da parceria deles com a Wakanda. Da mesma forma que os detalhes azuis no uniforme da Shuri por causa também de Talocan. O fato é que essa aliança entre o Wakanda e Talocan pode ter facilitado o encontro com o Namor. Só que por algum motivo o Namor não tá nada feliz e a Shuri parece estar meio apreensiva. Eu imagino que pelo fato das duas nações serem parceiras, talvez o Namor tenha se incomodado com a ideia da Shuri ter deixado o Wakanda por um tempo. Ou ele tá pé da vida por ela ter levado estrangeiros na cidade dele. O que eu sei que em seguida o rei, né, um Baco, começa a perceber o movimento da galera ao redor dele. E a cena corta pra Shuri vestindo a máscara da Pantera Negra e pronta pra lutar. Deu ruim, galera. Agora deu ruim. A visita não foi amigável e o resto do trailer comprova isso. Os soldados da Talocan começam a cercar os heróis. E aí, vocês acham que vai ficar tudo bem? E ó, tem uma outra cena que mostra a Su olhando pra Shuri. Se isso não for jogo de cenas, as duas estão se despedindo. A Shuri tá indo embora. Não dá pra ver o que aconteceu com os outros Vingadores ou com Coisa. Mas que eu sei que depois tem uma cena da Su usando os poderes dela e outra cena com o Namor partindo pra porrada. Só com essas cenas eu consigo teorizar que deu ruim a conversa com o Namor e que a Su e talvez mais alguns ficaram pra trás pra segurar o Namor. Enquanto isso, a Shuri foi embora pra finalizar a missão. Se for isso mesmo, o Namor pode ter achado arriscado o plano original pra impedir as incursões e aí resolveu seguir um plano mais violento. Nos quadrinhos, cara, o Namor é o único Illuminati que aceita destruir uma terra sem pensar duas vezes. Namor, pô, chega na voadora. Mas ok, se não for nada disso. Bom, aí eu acho que a Su e os outros heróis ficaram ali pra instalar o dispositivo ou algo do tipo. Enquanto isso, eles foram atacados por algum outro inimigo. Isso explicaria a Su usando os poderes e o Namor entrando na luta pra ajudar. A Marvel não mostrou tudo no trailer, mas tem vazamentos falando que o Dr. Destino tem vários aliados. E que, inclusive, existe um traidor no meio dos Vingadores. O que vocês acham que pode estar acontecendo nessa cena? Su versus Namor, Namor traidor ou inimigo novo? Pô, mas o que chama mais atenção é a Marvel fazer questão de colocar uma cena onde a Su e o Namor estão no mesmo lugar. Isso aí foi de propósito. Eles estão querendo colocar coisa na cabeça do Reed Richards. Ainda mais com o vazamento que saiu que fala que vai ter uma cena onde o Namor vai carregar a Su no colo. É mole isso? Bom, deixa ele fofoca. Vamos focar no trailer aqui. Vingadores versus X-Men. Bom, os Vingadores vão com o Reed Richards lá pra terra dos X-Men. Dá pra ver o Reed, Shang-Chi, Capitão América, aí Helena e o Herbie, né, entrando de fininho ali na mansão dos X-Men. O Shang-Chi fica surpreso com a mão do Reed esticando pra impedir o Capitão de avançar. Só que a Helena passa por debaixo dele e vai entrando na casa. Eu não sei vocês, cara, mas eu acredito que essa nova equipe de Vingadores do Sam vai ter algumas piadas. Vou falar que ele quer o nome, mas nem tem uma equipe ainda. Bom, até agora, cara, eu acredito que eles têm sim o Capitão América, o Homem-Formiga, o Falcão e Shang-Chi. Essa deve ser a equipe, basicamente um quarteto. Bom, você não mostra exatamente, mas parece que a Helena vai arremessar um dos bastões dela na Mística. A Mística pega e na mesma hora se transforma na Helena. Cara, que cena foi essa? Galera, a Mística tá muito maneira aí. Eu achei que ela tava com o ombro de fora, mas essa versão tá usando uniforme tático. Ok, faz referência pro uniforme original dos quadrinhos. Mas ainda é um uniforme tático. Mas a transformação é bem legal. Isso foi muito maneiro o que aconteceu ali. E ó, essa luta aí também tava no vazamento do filme. Pra vocês falarem que vazamento nunca acontece. Tá acontecendo, cara. Depois tem uma cena do Capitão América posando. E em seguida o Gambit aparece lá de cima com um cajado e causa uma explosão com o poder dele. Seguindo uma ordem nessas cenas, a próxima parte é a luta do Gambit com o Shang-Chi.
E que luta maneira. Porra, cara, que luta irada. Quando vi aqui no trailer eu acreditei. Ah, Pedro, por que o Capitão e o Reed não ajudam, né? Eles vão ajudar também. E tem outra cena do trailer que mostra o Ciclope chegando. Eu acredito que ele vai ver a luta e vai partir pra cima do Capitão América. No caso do Reed, o trailer não mostrou, mas tudo indica que ele vai enfrentar o Noturno. Tem vários rumores que falam dessa luta, e eu acredito seriamente que pode ser isso. Só que essa luta dos Vingadores vs X-Men vai durar pouco. Tem uma cena que mostra a mansão explodindo, provavelmente vai ser por causa do ataque dos Sentinelas. E tem aquela cena épica, né, do Ciclope tirando o visor e explodindo tudo, e um Sentinela andando lá atrás. Bom, no final das contas, a mansão dos X-Men vai ser destruída, mas dessa vez o culpado não vai ser o Trask. Despedidas. Em vários momentos do filme vai ter despedidas, né? O filme passa essa vibe pra gente. A maioria porque se os heróis não vencerem, vai ser o fim do mundo. É o fim do mundo deles. Tem o Xavier conversando com o Magneto. Tem o Scott conversando com a Cassie Lang. Inclusive, a Cassie Lang deve fazer uma ponte com os Jovens Vingadores nesse filme. E por fim, tem o Johnny Storm abraçando o que parece ser o Franklin. Será que o Tocha Humana ficou pra trás pra proteger o sobrinho? E aquele fogo lá no fundo? Por que ele tá machucado? Já vai deixando nos comentários o que vocês acham que aconteceu com o Tocha Humana. Bom, agora vamos falar do Steve Rogers. Antes de falar da luta final, vamos falar do Steve Rogers. O trailer termina com ele aparecendo e pegando o Mjolnir. O Thor fica assustado, né? Faz o teste pra ver se ele é digno. Se é ele mesmo, né? Porque só ele conseguiria segurar. Cara, é o Steve Rogers. E de onde que ele veio? Bom, não tem nada oficial em relação à história dele. Os irmãos russos deixaram claro, né, que Vingadores Ultimato vai ser muito importante pra esse filme. Vingadores Ultimato, importante pra esse filme. E tem uns vazamentos que falam que o Steve é a causa principal das incursões. Galera, eu fiz um vídeo só sobre o vazamento do filme. Eu vou deixar aqui do lado pra vocês assistirem depois. Vale a pena, ok? Pode tocar que vai abrir ali embaixo. Mas, resumidamente, o Steve vai viver numa dimensão que não é a dele. Porque assim, quando ele volta no tempo, na verdade ele fica numa realidade diferente. A gente achou que ele voltou naquela mesma realidade, mas não. É basicamente isso. E segundo o vazamento, ele vai receber uma visita do Loki. O mundo dele vai ser podado. Mas o Loki tira o Steve, pega o filho deles e leva pra outro universo. Aí depois disso, ele entrega um cartão de contato pro Steve pra entrar em contato quando for necessário. Essa parte do vazamento eu explico melhor no outro vídeo, ok? Tá bem detalhado lá e é bacana vocês assistirem. Mas tudo começa a fazer sentido porque nesse trailer, o Loki aparece como agente da TVA. Entrega um cartão dele pro Steve entrar em contato depois. Mas Peter, como que você sabe que é o Steve? Bom, pela aliança no dedo. Não tem tantos casados no CM, né? Sem falar que o Loki tá dentro de uma casinha. Provavelmente é a casinha do Steve Rogers. Outro detalhe maneiro dessa cena é que o Thor fica surpreso. Então parece que o Thor foi levado pra nave e só aí ele descobre que o Steve tá lá. Ele tá segurando o Mjolnir e o Stormbreaker. Isso prova que nas outras cenas, né? Quando ele tá lá com o Stormbreaker, o Steve provavelmente tá na cena. De alguma forma o Thor vai entrar na nave pra ver o que tá rolando. E ele vai descobrir o Steve lá dentro. Por isso que eu falo pra vocês que o começo do trailer tá escondendo coisas. Se vocês repararem, o Tocha Humana aparece bem no fundo dessa cena aí. Se não for ele, é outro membro do quarteto. Então o Quarteto Fantástico sabe do Steve. Por isso faz sentido o Steve ajudar o Quarteto Fantástico e o Dr. Destino a encontrar os aliados na Terra Meio-Meia. E faz sentido o Sam, o Buck e o Scott ficarem olhando pra ele no começo do trailer. Cara, eu tenho quase certeza que é o Steve. Ah, mas de onde você tirou que o Dr. Destino tá junto? Do vazamento. Depois vocês assistem o vídeo dos vazamentos, vocês vão entender tudo. Agora presta atenção no que eu vou falar. O Steve Rogers vai ter um papel muito importante nesse filme. Thor versus Destino. Bom, eu peguei todas as cenas da luta do Thor com o Dr. Destino pra traçar uma lógica aqui pra vocês. O Thor chega num cenário devastado, com céu escuro, poeira pra todo lado, uma estátua atrás dele e um monte de máquinas destruídas. Lá no fundo dá pra ver o que parece ser a mansão dos X-Men. Parece, ok? As máquinas provavelmente são os Sentinelas. A próxima cena mostra o Thor caminhando em direção ao Dr. Destino. Essa cena faz referência direta pra Vingadores Ultimato. Direto, é conexão direta. É a mesma ideia dele caminhando pro rumo do Thanos, na direção do Thanos. Na próxima cena, o Thor salta carregando os raios e vai pra cima do Dr. Destino com o Stormbreaker. Só que pra surpresa de todo mundo, o Dr. Destino para o golpe com só 2 dedos. Galera está insano. Isso me lembra muito o Ichigo com o Aizen, né? Quando inaugurou a espada dele lá. Porra, foi bom demais, né? Porra, foi só pra quem lembra Bleach, mas é a mesma coisa, cara. É o nível de poder agora. Todo mundo, agora o Thor vai chegar quebrando, né? O cara para com 2 dedinhos. Cara, você não tem aura, mano. Desinstala Roblox agora. Olha o nível de poder do cara. Stormbreaker foi feito pra matar o Thanos com a manopla e tudo. E o cara parou a arma com só 2 dedos. E o Thor ficou olhando pra ele com aquela cara de... Porra, de novo isso? Vou perder pro vilão mais uma vez? Tá de sacastragem? Bom, claramente o Destino tá com os poderes do Loki nessa cena. Claramente. Quando foca no perfil dele, não dá pra ver. Mas quando ele tá de costas, dá pra ver uma aura verde nos dedos dele. Mas o mais maneiro é quando foca na cara do Dr. Destino. A máscara tá simplesmente, cara, incrível, cara, tá perfeito. E o olhar do Robert Downey Jr. no fundo tá sinistro. Enquanto isso, o Thor tá lá, gritando, invocando o raio. Essa luta vai ser épica. E assim, galera, nos quadrinhos o Thor enfrentou o Destino algumas vezes. Na maioria, ele vence. Mas tem versões do Destino que são muito mais fortes. A versão do mundo sobre o Destino, onde ele é o Mago Supremo, é muito forte. Tem outra que é o Dr. Destino do futuro, né? Que tinha, ao mesmo tempo, os poderes do Punho de Ferro, do Estigma, do Espírito, da Vingança e do Mago Supremo. Esse era tão forte que enfrentou sozinho o Wolverine com a Força Fênix e o Thor com a Força de Odin. Olha isso! E tem 2 versões das Guerras Secretas que colocam o Thor no bolso. Então, tipo, não tão nerfando o Thor, né? Na verdade, a Marvel adaptou o Dr. Destino com preparo pra enfrentar qualquer um que entrar na frente dele. Nem o Steve com o Mjolnir vai dar conta, não tem como. Lembra da fala do Dr. Destino sobre ter que enfrentar uma decisão impensável? Bom, se os vazamentos forem reais, o Dr. Destino vai começar como aliado dos Vingadores. Ele vai ajudar a criar o plano pra parar as incursões. Mas no final, ele vai fazer o impensável. Ele vai deixar o mundo acabar. Ou melhor, o multiverso acabar, né? E nem o Thor, nem o Steve, ninguém vai conseguir impedir o Dr. Destino. Qual o motivo disso? Bom,